Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, um cargo importantíssimo. A Controladoria, a CGU, está investigando o esquema de venda de emendas parlamentares. Não é? Olha, é um caso quentíssimo. Ministro Wagner, é um prazer recebê-lo aqui, é um prazer falar com o senhor. E que esquema seria esse? Pode se revelar alguma coisa de antemão ou não, ministro? Prazerão falar com o senhor, ministro. Bom dia. Prazer, Dateno. Prazer enorme falar contigo também. E obrigado aí pela oportunidade de participação. Bem, essa aí foi até uma pergunta interessante, porque durante uma conversa, né, eu fui convidado para ir na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Eles fizeram a pergunta, e eu falei que nós estamos investigando, não especificamente, até na hora, acho que eu me expressei mal, não especificamente um deputado vendendo emenda. O que nós investigamos é aplicação equivocada de recursos na ponta, que vem de convênio, muitos deles que podem envolver emendas parlamentares. Independente dessa emenda ser emenda de relator, emenda individual, emenda de bancada, ou seja, nós temos um acompanhamento desses recursos na ponta. Denúncia específica, pelo menos tenha chegado em mim, sobre um deputado vendendo a emenda dele, não. Mas já temos investigações sobre determinados itens que deveriam ser entregues na ponta e que existem fortes indícios que eles não foram entregues, nossas equipes estão investigando. Desde o primeiro momento que eu conversei com o senhor, eu senti que o senhor é um cara sério, não é? É um cara que cumpre a sua função com determinação. E a sua função tem que ser cumprida com determinação e coragem. Senão, não adianta. Senão, o senhor não seria colocado aí. Né? Ou se tivesse sido colocado, não estaria aí. O senhor deve estar enfrentando pressões enormes aí de tudo quanto é lado. Mas esse esquema é a ponta de um iceberg de muito dinheiro que pode ter sido desviado no momento em que qualquer desvio de dinheiro que pode ser usado para acudir o público, o povo brasileiro numa situação difícil, qualquer dinheiro já é grave, mas o montante desse desvio, sendo de deputado específico, sendo de deputados, sendo de senadores, sendo de quem for, é dinheiro público desviado. O montante é grande, ministro? Olha, Datena, nós temos o montante, o nosso orçamento não tem subido significativamente nos últimos anos por causa da PEC do teto dos gastos, né? Hoje, basicamente, nós subimos aí o valor do reajuste da inflação. O recurso, o orçamento federal, ele tem um percentual significativo, e a gente sabe que é um orçamento grande. Então, nós temos bilhões que estão hoje sendo colocados e empregados nos municípios brasileiros, por meio de convênios, por meio de uma série de termos de parceria, em que esse dinheiro chega na ponta. Fiscalizar isso em 5.570 municípios é bastante complicado. Nós temos recursos que são os recursos normais já utilizados e tivemos no último ano um incremento bastante grande de recursos devido à pandemia. A pandemia veio, nós temos aí a criação só, a Lei Complementar 163, que distribuiu recursos para os estados e municípios aplicarem e recuperarem as perdas de arrecadação, somou 60 bilhões de reais. Então, se pegar 60 bilhões de reais e injetar nos estados e municípios, é mais dinheiro, né? E onde tem muito dinheiro, onde o dinheiro aumenta, aumentam-se as probabilidades de ocorrência de corrupção. Então, hoje a gente tem que estar muito preocupado com isso. Não estamos aqui culpando A ou B, mas é uma estatística. Se você aumenta a quantidade de dinheiro, a probabilidade de corrupção também aumenta e, por isso, a gente tem que trabalhar de forma mais atenta e mais cautelosa. Mais do que isso, quando surgiu a pandemia, eu disse para o Agostinho aqui, meu fiel amigo, meu leal amigo, meu irmão, camarada. Eu falei, o Agostinho, você lembra que algum tempo atrás a gente denunciou vários políticos que deixam entrar em regime de emergência as licitações naturais, em que empresas, até boas empresas, querem vender os seus serviços ao governo de uma forma correta, que elas ganhem o seu dinheiro honestamente, mas que o governo tenha o serviço bem prestado. Eles deixam entrar em regime de emergência para poder aí vender as facilidades dele, qual seja a corrupção, contratar quem quer. No começo da pandemia eu cheguei à ingenuidade de dizer aqui, olha, eu duvido
que o mundo está entrando em regime de emergência porque precisa liberar recursos que políticos vão roubar ou que pessoas vão roubar durante uma pandemia. Isso é ausência total até de misericórdia, não é? O senhor se surpreendeu com essa quantidade de desvios, seja de políticos ou não, que o senhor deve estar sabendo, muito mais do que a gente, tem que estar sabendo, até por força de ofício, da chamada corrupção no Brasil? Não interessa de onde vem, se dentro do governo, de fora do governo, enfim, mas o senhor se surpreendeu com a quantidade de desvios de recursos diante de um flagelo que deixa a humanidade de joelhos, e principalmente o Brasil, que é um país emergente, ministro? Olha, Datena, infelizmente me surpreender não. A gente, quando começa a estudar a corrupção propriamente dita e vai se aprofundando nesse assunto, a gente verifica que a corrupção ela vem de uma série de problemas. E uma das características da corrupção, que ela é muito perniciosa e é muito complicada, ela demanda uma mudança de cultura na sociedade como um todo, é que em países que já têm um histórico de corrupção, as pessoas não acreditam muito nas instituições. Normalmente, quando você vai num país e faz uma pesquisa numa população, e esse país ele responde à chaga de corrupção, ele vai ter algumas características importantes. Vai ser um país com alta desigualdade social, ele vai ter muita pobreza, por óbvio, e ele vai ter também uma descrença muito grande dos cidadãos nas instituições públicas. E onde você tem isso, as pessoas têm uma visão de querer favorecer mais a si mesmo ou a amigos próximos ou familiares. Então ele não consegue perceber que quando ele está tirando esse dinheiro do todo, ele está prejudicando a sociedade como um todo. Ele acha assim, não, eu estou pegando para mim, eu estou ajudando minha família. E isso é uma coisa que se muda com mudança de cultura, e essa mudança de cultura, eu acho que pelo menos a população hoje está atenta a isso, está começando a perceber os malefícios que isso traz à sociedade, e agora eu espero que a gente comece a mudar. Mas, infelizmente, não foi surpresa para mim, eu esperava isso no auxílio emergencial, por isso que nós começamos a cruzar informações, tentar identificar, esperava isso na aplicação dos recursos, mas até agora a gente eu falo que nós tivemos fraudes na aplicação dos recursos da pandemia, tivemos, mas nós olhamos 4,1 bilhões em licitações em estados e municípios e conseguimos confirmar até agora cerca de menos de 100 milhões de reais de prejuízo. É muito dinheiro, mas dentro de um percentual de 4,1 bi, você vê que teve corrupção, mas também teve muito dinheiro chegando onde deveria chegar. Então, olhando aí pelo copo meio cheio, meio vazio, a gente tem que olhar os dois lados. Teve gente já punida durante a sua gestão e esse dinheiro que o senhor disse agora já foi repatriado ou está sendo repatriado aos cofres públicos? Sim. Vamos lá. Em termos de recuperação do auxílio emergencial propriamente dito, né? Nós tivemos já um depósito de 579 milhões de reais de brasileiros que devolveram isso aos cofres públicos. Esse dado eu peguei até o dia 10 de setembro, Datena. Nós já demitimos aí cerca de 70 servidores da Administração Pública Federal, que foram aqueles que pediram o auxílio, e quando a gente foi verificar, mesmo que eles tenham devolvido, eles devolveram depois que nós iniciamos a investigação. Então a gente foi buscar isso aí, então já tem esse devolvido. Nós identificamos muitos foragidos da justiça, né, e cruzamos a base de dados do auxílio emergencial com os foragidos da justiça, fizemos uma parceria com as polícias civis, ministérios públicos estaduais. Em 9 estados foram presos 1.240 pessoas que eram foragidos da justiça, né, Amazonas. Esses são os dados que eu tenho desses 9, os nossos colegas lá do Ministério Público. Teve gente dentro da cadeia, né? Já deviam estar na cadeia, teve gente que pediram auxílio emergencial, botaram endereço, a gente identificou, fez uma parceria com a polícia foi lá e prendeu. Nós temos aí 1.240 casos desses, né? Então, assim, conseguimos barrar através desses cruzamentos a saída de 7,1 bilhões de reais dos cofres públicos, que seriam pagos devidamente. Nós detectamos e o Ministério travou. Então, assim, eu acho que... Mas tivemos prejuízos até agora, somando o auxílio emergencial e o residual, perto de 11 bilhões, que representa aí um pouco menos de 5%, 4%, 4, alguma coisa por cento de todo o recurso pago. Parte boa que muita gente honesta devolveu. É a parte boa da história.
A parte ruim é que tem fraude e tem até crime organizado realizando fraude para receber auxílio emergencial. Crime organizado mesmo, não é só foragido da justiça. Criam até telemarketing e coisas que tais. Né? Isso aí foi detectado. Só que tem um ponto positivo. É claro que o auxílio emergencial vai aumentar. O ano eleitoral, mesmo que o Paulo Guedes não queira, vai ter auxílio emergencial maior, Bolsa Família maior, vai ter que ter. E no ano eleitoral normalmente tem. Isso já aparelhou o governo e os seus órgãos de controle, principalmente o Ministério que o senhor responde, já de perceber as fraudes que foram cometidas, os golpes que foram cometidos, porque era uma coisa muito nova, não é? Mas agora os organismos de segurança já estão mais preparados para se ater a esses casos e dificilmente haverá uma quantidade grande de fraudes sem que ou a polícia ou sem que a controladoria perceba isso com a participação de agentes internos e gente que quer fraudar de fora para dentro do sistema. Eu estou errado nisso ou não, ministro? Não, o senhor está completamente certo, Datena. A gente evoluiu bastante. Esse segundo pagamento do auxílio emergencial, as fraudes já caíram muito, porque a gente foi identificando quais eram os riscos de fraude no primeiro caso, ou seja, no primeiro pagamento, né, que nós tínhamos que pagar muito rápido. Então, ali a gente já mudou a norma, colocou outros requisitos. Por exemplo, a norma previa só valores recebidos. Não levava em conta o patrimônio da pessoa. Às vezes a pessoa não está empregada, mas ele tem um patrimônio. Ela não levava também em conta os recebimentos não tributáveis, né? Tipo participação em lucro, coisas do tipo. Então, a gente aprimorou a norma e, com isso, a gente consegue evitar pagamentos a pessoas que, a princípio, cumpriam os requisitos da primeira lei, né, que foi a 13982, e nós já mudamos para o auxílio emergencial de 2021. Então, e agora, caso seja prorrogado, que eu acho que vai ter que prorrogar, porque nós temos aí 20 milhões de famílias que estão aí em situações bastante complicadas, principalmente pelo aumento de inflação que vem tomando o mundo inteiro, e principalmente na parte básica, principalmente a alimentação, que teve um reajuste grande. Então, eu tenho certeza que tudo que a gente evoluiu vai contribuir muito para que essas fraudes caiam bastante. O senhor afirma que é contra as emendas do relator. O que significa isso para o grande público entender? Isso. Bem, o ponto que eu trouxe foi eu acho que é uma dicotomia. Nós temos aí duas posições que dividem as pessoas. A primeira é o seguinte: quando você concentra os recursos mais na mão do Poder Executivo Federal, o Poder Executivo ele tem uma obrigatoriedade de fazer estudos detalhados e dividir esse dinheiro de forma mais equânime pelo país. Né? Então, as políticas públicas são traçadas, a gente verifica os índices de deficiência que tem em cada local. Por exemplo, se aquele local tem um IDH menor, eu tenho que investir mais em educação. Então, eu tenho alguns estudos técnicos. Quando eu levo isso, no caso das emendas de relator, para a mão do relator, e aonde todos os deputados e senadores vão participar desse conjunto, esses estudos eles são deixados um pouco de lado. Né? Você tem uma discricionariedade maior. Por outro lado, você tem uma percepção maior daquele representante do povo que está ali, que vive a realidade da ponta, que às vezes os estudos não pegam. Né? Então eu falei, em termos técnicos, concentrar mais traz mais segurança e isonomia. Na mão do relator, nós vamos ter outros critérios. Hoje, nós temos um valor de cerca aí, que tem sido fechado em torno de 16 bilhões, que estão na mão do relator. Isso não é ilegal, isso não é nada. Porém, tem esse pequeno problema de você não ter uma divisão mais equânime dos recursos, mas tem outro lado de você ter uma percepção maior dos congressistas. Então, o que eu falei é que a CGU não entra nesse mérito. O que ela entra no mérito? Ela entra no mérito de fiscalizar o recurso, vindo de emenda ou vindo de proposição do próprio executivo. Então, para a gente, a única coisa que eu falei, que eu me posicionava numa situação mais técnica, é em relação a ter uma isonomia maior na distribuição. Somente esse ponto, que foi o que eu procurei explicar lá na comissão. O senhor tem procurado ser muito sério dentro de administrar recursos tão grandes que passam pelo governo, e não pode ser diferente. Não é? Eu me lembro que parece que pela CGU também passou a informação de que na gestão passada do Ministério da Saúde
houve gastos além do normal, houve irregularidades. Isso realmente aconteceu? Qual gestão passada, Datena? Gestão do Pazuello, do Ministério da Saúde do Tá. Pazuello. Então, assim, os gastos, o que nós temos e que nós fomos verificando, assim, nós fazemos auditorias diretas. Na pandemia, nós tentamos fazer essa auditoria preventiva, então evitamos muitos problemas aí. Olhamos, acho que cerca de 11 bilhões em licitações feitas no período, principalmente do ministro Mandetta e do ministro Pazuello, e conseguimos barrar aí 2 bilhões em compra, ajudando os gestores aí numa atuação preventiva. Agora, saiu um relatório agora, onde nós identificamos alguns problemas na contabilidade do órgão, né? E também, eu acho que um que chamou bastante atenção aí de todos, foi uma não comprovação de entrega de respiradores na ponta. E isso é um problema mais da empresa que faz a entrega. Então é um problema de gestão, a gente precisa terminar de apurar, precisa terminar de verificar. Ontem eu até falei com o secretário executivo do Ministério, eles estão cobrando da empresa todos os comprovantes de entrega para a gente ter certeza que o governo comprou, as empresas foram lá entregar na ponta. Quando ela não entrega o comprovante, eu não sei se esse respirador ficou pelo caminho, se o Estado realmente recebeu. Então, assim, nós estamos apurando e qualquer irregularidade, a gestão de um município, de um ministro da Saúde que tem mais de 100 bilhões de orçamento, sempre vai ter algum problema ou outro, mas não temos aí nenhum indício de corrupção até agora. Compra de vacina, um dos motivos que o senhor foi até a CPI da pandemia e, claro, até uma oportunidade do senhor se expressar sobre aquele episódio da CPI da pandemia. O senhor não falou com ninguém, acho que não deu entrevista depois daquele episódio, que houve aquele entrevero com a senadora Simone Tebet. O senhor até se desculpou por isso, e o senhor ameaçou levantar, porque o Omar Aziz disse não sei o que lá. Bom, a coisa ficou difícil. O senhor não teve oportunidade de falar sobre aquilo até agora. Eu acho que essa é uma oportunidade que o senhor tem que se expressar e pode falar tranquilamente. Bem, Datena, na verdade, eu fui chamado à CPI uma semana após o senador Omar Aziz me acusar nacionalmente de prevaricador. Isso foi o motivo, e ele falou que era para eu ser chamado. Acho que, com todo o respeito que eu tenho aos senadores e aos congressistas em geral, eu acho que caracterizam uma irregularidade da parte dele. Nós temos a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada no próprio parlamento há pouco tempo, onde, se você atribuir culpa a alguém antes de finalizar as investigações, isso é um crime. Então, se ele não tem prova nenhuma e ele me acusa de alguma coisa, um processo que está em segredo de justiça, e que eu não tenho acesso por ocupar um cargo de natureza política, quem tem a equipe técnica, e ele dizer que eu deveria ter tomado uma medida que não está prevista em lei. Então, além de eu não ter acesso ao dado, caso eu tivesse, as medidas que ele fala que eu deveria ter tomado não estão previstas em lei, né? Então, foi um absurdo, e foi isso que eu fui lá tentar explicar. Mas a CPI, para quem observa e tem qualquer conhecimento técnico sobre investigação, ela está longe de ser uma investigação, é um local político, de aproveitamento político, onde pessoas mentem ao tempo todo, e eu tive condições de mostrar isso, o senador Renan Calheiros mentindo a todo tempo lá, e a senadora Simone Tebet, quando foi se manifestar, eu acho que ela me agrediu algumas vezes, me chamando, pelo que eu me lembro aqui, só do que ela me chamou, menino mimado, passador de pano e engavetador geral da União, sem ter sobre isso também nenhuma prova. No momento que eu falei para ela que ela estava descontrolada, eu falei com todo respeito, a senhora está descontrolada, não a chamei de descontrolada, mas fiz questão de deixar claro que quando disse isso, não disse com nenhum intuito de agredir alguém. Quem pegar minha fala ali, eu falo de maneira educada. Depois aí tem uma enxurrada de xingamentos que vem na minha direção, né? E uma situação deprimente, principalmente porque aquilo tudo ali é feito com dinheiro público, as pessoas não percebem isso, mas todo mundo ali está ganhando salário, tem recursos para transmitir, tem os funcionários envolvidos, aquilo ali são milhões e milhões de reais que nós estamos ali colocando, e que eu acho que deveria ser tratado um espaço daquele para uma investigação séria.
o que eu vi na apresentação da senadora, ela é muito convincente nas suas falas, mas quem tem o mínimo conhecimento, ela apresenta, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para encerrar, por isso que eu falei que ela falava uma série de verdades. Ela pega um documento que foi a base de abertura de uma investigação preliminar nossa, onde o servidor escreve: olha, existem indícios de sobrepreço, porque são na imprensa, existem indícios disso. Ela apresenta aquilo como se fosse o resultado do trabalho, e quando eu apresento o resultado do trabalho dizendo que não tem mais aquele indício, ela diz que eu estou contrariando a equipe técnica. Então eu acho que pelo menos aí é uma mistura de informações, espero que tenha sido, por isso que eu falei para ela ler de novo, espero que tenha sido um engano de leitura dela, não acredito que tenha sido uma má fé da senadora, mas eu acho que são esses pontos, e eu fico muito triste da gente perdemos a oportunidade de ter tido um debate sereno, um debate tranquilo e um debate que esclarecesse a população. O senhor se desculpou com a senadora. Com o senador Omar, quando o senhor levantou, o senhor teve alguma intenção de passar por uma forma mais agressiva pelo que ele disse ao senhor ou não? O senhor pretendia ir embora dali ou coisa, por exemplo? Não. Quando eu levantei no intuito de acalmar o senador Omar, porque o advogado, se pegar a câmera fica bem claro, o advogado foi falar com ele e ele se exaltou, pediu para o rapaz se afastar, e praticamente eu vi ali que a situação estava ficando complicada entre os dois, e eu levantei para pedir calma ao senador Mazzi. Falei: olha, acho que estamos ultrapassando os limites, e a forma como o senhor está tratando o advogado, eu acho que não é a forma mais correta de se tratar um advogado que está aqui exercendo o seu trabalho. Olha, a CPI cumpriu boa parte do seu papel, levantando coisas importantes à nação, mas o próprio Omar Aziz, falando aqui depois da ida do Luciano Hang à CPI, ele falou aqui, olha, nós vamos acabar agora com a CPI, porque já chegou ao limite, quase que fez o meia-culpa de arrependimento mesmo de ter levado o Luciano Hang, dono da Van, até lá, e me disse que ia acabar e tal, e agora surge e ele falou claramente aqui que não ia levar o Queiroga lá, o ministro Queiroga lá, e agora surge a possibilidade até da convocação do ministro Queiroga à CPI, que não acaba nunca. Então, até que ponto essa CPI serviu para apurar as irregularidades e até que ponto essa CPI, segundo muitos afirmam também, serve de palanque para que as pessoas façam as suas campanhas particulares, políticas, pessoais ou de outros candidatos que eles deverão apoiá-lo? Bem, Datena, vou dar minha opinião bastante sincera, como eu sempre procuro fazer, né? Eu não acompanhei a CPI, praticamente o que eu acompanhei foram assuntos que cercaram a minha ida, olhei o que foi investigado, é muito ruim, totalmente sem nenhum tipo de base. As justificativas são frágeis, são ilações e muitas mentiras, como eu mostrei lá. Então, do que eu pude acompanhar, que foi muito pouco da minha parte, só vejo uma tentativa de promoção política em termos de contribuição para a investigação zero. Em relação à compra irregular de vacina, Covaxin ou outros laboratórios, a controladoria até agora não apurou nada que fosse fora da curva? Vamos lá, obrigado pela pergunta, e eu vou tentar resumir, né? Nós temos o caso da Covaxin, que eu acho que é o caso mais falado, né? Onde apareceram suspeitas a partir de um documento que um deputado disse que o irmão entrou em contato com ele e que existiam irregularidades numa invoice, né? A invoice, Datena, ela é um documento, né? Nós temos dois tipos de invoice. A que vale mesmo, tá? É a comercial invoice. É como se fosse uma fatura, uma nota fiscal de uma compra internacional. Mas o que nós tínhamos no processo era uma proforma invoice. Se você for estudar o que é uma proforma invoice, ela tem um caráter informativo, tá? Ela é um documento como se fosse um orçamento, né? Ela não é um comunicado e nem mesmo uma ordem de cobrança, né? Ela é uma preparação para que você produza uma comercial invoice. Inclusive, ela não era nem documento obrigatório para importação.
Tá? Esse documento veio com dados equivocados, pagamento adiantado, os números que vieram por frasco e não por unidade, então dava a impressão de ter sobrepreço nos preços. E foram geradas uma série de suspeitas, e vamos dizer que essas suspeitas foram levantadas lá pelo mês de junho, e isso tudo tinha acontecido no mês o contrato foi assinado dia 25 de fevereiro, e tudo isso tinha acontecido em março. Se nós olharmos, Datena, nós tínhamos a obrigatoriedade, para você conseguir importar essa vacina, você tem que passar por todas as exigências da Anvisa. A empresa não venceu essas etapas. No Ministério, esses problemas da invoice foram identificados à época. Eles foram identificados e foram tratados. Se você olhar essas invoices, elas são cheias de erros. Por que a gente não deu muita atenção a esses erros? Porque é uma proforma invoice. Você pega aqui uma empresa, precisa representar uma empresa indiana. São 12 horas de fuso daqui para lá. Nós pegamos vários documentos que a gente vê que é colagem de um texto em cima de uma base de documento, cabeçalho e rodapé. Isso é falsificação? Não sei. Não sei se a empresa indiana autorizou o cara a fazer isso aqui, né? Agora, nós investigamos, verificamos, não teve saída de recurso, em nenhum momento houve tentativa de pagamento. Os preços ficaram lá, acho que foi o senador Renan Calheiros que ficou tentando ridicularizar a minha fala. Olha com quem que ele vai fazer pesquisa, com a empresa. Não, se ele arrumar outro lugar para eu fazer pesquisa, só tem uma empresa que vende no mundo. Qual é o teu preço que você vende no mundo? Esse. Se quiser procurar o concorrente, não tem. Ah, mas por que não olhou em outras empresas que vendem outras vacinas? Porque as outras não tinham para entregar. Assim, a gente comprou AstraZeneca por $3 e pouco e compramos o Coronavac a $10,70. E cometemos corrupção no caso da Coronavac? Não. E tivemos uma Indiana 15, que sequer foi colocada no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Por quê? Porque era um contrato de risco, a empresa não tinha autorização da Anvisa, não tinha nada. E o contrato, para mim, Datena, sendo bem direto nas garantias, ele tem a melhor garantia do mundo. Qual é? Eu só pago no dia que entregarem no Brasil. Se você não conseguir passar por todos os crivos para trazer a vacina para o Brasil, e você não consegue importar a vacina sem autorização da Anvisa, eu não te pago nada. Então, assim, se nós olharmos, eu dei uma lida no contrato como um todo, a Secretaria Específica das Vacinas, quando ela dá um despacho, ela cita a incerteza de entrega de vacinas, principalmente, pode ver no mundo inteiro, nós tivemos dificuldade de entrega. Em fevereiro, março, abril, maio, junho as coisas começaram a melhorar. O contrato da Covaxin previa a entrega, caso tivesse êxito, de 20 milhões de vacinas em 70 dias da assinatura do contrato. Então, 70 dias a contar de 25 de fevereiro. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, pode ser que nesse meio alguém tenha dado, porque os representantes ficam loucos para fechar esse negócio, 1,6 bilhões. Se ele estiver levando 1%, são 16 milhões. Então, todo mundo quer participar e quer... E nisso, ele pode chegar lá no Ministério, chegar para um servidor e falar assim, ó, cara, te dou 500 mil se você agilizar isso aqui. Mas o problema é que nós não temos provas sobre isso, não temos nem disso. O próprio denunciante disse que não sabia de ninguém que tenha recebido nada irregularmente, né? E nós temos que trabalhar com dados. Eu não posso ficar trabalhando com ilações. Então, assim, o que nós estamos apresentando é o resultado de investigações até o presente momento. Caso alguém tenha alguma coisa gravada, um encontro em que ele gravou uma conversa, as coisas mudam. Os fatos que eu apresento são sempre fatos da apuração até o presente momento. Olha, o seu cargo é um dos mais importantes da República, não há dúvida nenhuma. Numa economia globalizada, com uma inflação subindo, com países de primeiro mundo entrando numa espiral financeira negativa terrível, atingindo diretamente um país emergente como o nosso, que é uma potência econômica, mas que, de uma forma globalizada, enfrenta problemas terríveis na economia, nós temos escassez de recursos. O mundo está vivendo uma escassez de recursos, principalmente porque
A economia ficou parada durante praticamente 2 anos. Não é? Por isso o seu cargo ganha muita importância. E qualquer volume de dinheiro que seja extraviado e não bem aplicado, não estou dizendo nem o dinheiro da corrupção só, tá? Mas estou dizendo o dinheiro mal usado pelo governo. Qualquer dinheiro que não seja usado para ajudar o povo nesse momento é um dinheiro que vai fazer falta. Nesse seu tempo de gestão, e eu lhe considero um sujeito sério, tanto que estou aqui lhe entrevistando, não importa o que as pessoas acham do senhor e nem que acham do que eu acho do senhor, mas eu lhe acho um sujeito sério. Dá para perceber e eu conheço gente. Até agora, na sua gestão, perante a esse cargo importante, o que é que o senhor identifica de problema mais grave em relação ao uso do dinheiro no Brasil? Ou de corrupção, ou de dinheiro mal usado. Quais foram os pontos mais importantes ou mais importantes que lhe chamou ou que lhe chamaram a atenção? Olha, Datena, eu não tenho dúvida para responder isso. Eu acho que é um ponto que a gente vem brigando muito. Os órgãos de controle, acho que a gestão está mais preocupada com isso agora, que se chama governança. A gente precisa evoluir na governança e é isso que nós estamos procurando fazer. Eu vou dar exemplos claros aqui. Políticas públicas que existem há muito tempo e que ela não tem indicadores claros de que aqueles recursos colocados, eles trazem os resultados esperados. Toda vez que eu coloco um dinheiro e eu não consigo ter certeza que ele está trazendo o melhor para a sociedade como um todo, eu tenho que abrir o olho. Sejam esses recursos de aplicação direta, sejam recursos de subsídio, onde o governo deixa de arrecadar imposto. Por exemplo, nós temos o SEBAS, Cadastro de Entidades Beneficentes da Assistência Social. Nós estamos trabalhando no SEBAS. O SEBAS Educação, por exemplo, ele é uma isenção de pagamento de impostos, em que instituições beneficentes cadastradas no programa, elas têm, a cada 5 alunos, ela tem que dar uma bolsa gratuita para pessoas de baixa renda. Nós verificamos hoje que nós não temos um cadastro único com todas as crianças que estão sendo beneficiadas, para que realmente eu tenha um estudo que eu estou tirando essa pessoa da rede pública e estou levando para a privada e estou dando desconto de imposto para um retorno para a sociedade. Então, hoje, a gente aplica 7 bilhões que a gente deixa de arrecadar nesse programa sem uma comprovação específica de que esses recursos estão voltando na aplicação direta. Isso é governança das ações. Auditamos e estamos mostrando ao gestor, olha, para eu dar 7 bilhões de subsídio, eu tenho que estar voltando 7 ou mais, porque senão é melhor arrecadar e aplicar. Isso se aplica a outros programas. Outro que está tendo uma melhoria grande depois de muitos trabalhos é o seguro defeso, que é pago ao pescador. Ou seja, no período defeso, para preservar aquelas espécies de peixe. Um programa importantíssimo, mas que sem controle você deixa de ser um programa de defesa de uma espécie que visa a preservação do meio ambiente para ser um programa de distribuição de renda, que não é o objetivo dele. Se for distribuição de renda, a gente acaba com ele e joga 4 bilhões lá no Bolsa Família. Então, assim, o que nós temos que evoluir mais hoje se chama governança. A governança envolve tanto um estudo muito sério de tudo, com uma visão ampla, com indicadores específicos e com tomada, com monitoramento sequente dos programas, de tal forma que se os indicadores não estiverem sendo atingidos, nós temos que mudar o programa. Isso é uma coisa que o Brasil está amadurecendo. Nós temos um decreto, que é o 9.203 de 2017, que ele foi a primeira vez que nós falamos de governança do governo federal, já está completando aí, está indo para o seu 4º ano. Eu acho que nós estamos evoluindo, os órgãos de controle estão trabalhando muito para auxiliar os gestores, e eu tenho certeza que isso, claro, é uma mudança de cultura, leva tempo, mas isso aí vai melhorar muito a aplicação dos recursos públicos hoje no Brasil. Não adianta você querer aplicar recursos públicos para melhorar a educação, para auxiliar a preservação de espécies, se na realidade esses recursos não têm uma plataforma básica que lhe informe se estão sendo aplicados de forma correta, porque aí você não vai ajudar aluno nenhum,
a aprender mais e ter melhor capacidade, não vai ajudar a preservar a espécie coisa nenhuma. Isso vale para qualquer programa público que exista. Ele tem que ser de verdade, porque se ele não for de verdade, é um balde que você enche d'água com vários furos em que os recursos nem são aplicados para atingir o objetivo e que são perdidos do que a gente chama da famosa e popular corrupção, gente botando dinheiro no bolso sem aplicar os recursos para os fins necessários. Ministro, foi um prazerão falar com o senhor mais uma vez, foi muito bacana a nossa conversa aqui. Se o senhor tiver mais alguma coisa a falar, eu estou à disposição. Se não, é um prazer falar com o senhor. Tatiana, agradeço muito a oportunidade, sempre também um prazer falar contigo, você é sempre bastante direto e educado, é muito bacana sempre participar aqui, pela sua credibilidade, por tudo que você representa para a imprensa brasileira. A única coisa que eu queria colocar aqui, acho que a gente está atingindo 1000 dias de governo, estamos com lançamentos importantes, a sociedade tem que saber isso. Nós criamos o plano de corrupção do governo, são 142 ações a serem entregues até 2025. Entregaremos muitas delas no dia 9 de dezembro desse ano, pelo menos umas 30, 40 ações, que vão pelo sistema de integridade do Poder Executivo Federal. Se Deus quiser, nas próximas 2 semanas a gente entrega o PL do lobby, que é um ponto importantíssimo, né? Já está pronto, só na revisão final jurídica, e vamos encaminhar para o parlamento uma lei atualizada, uma lei aderente ao que a OCDE e os países mais desenvolvidos preconizam. E eu tenho certeza que a gente vai ter em breve a oportunidade de ir passando todas essas ações para o cidadão saber o que realmente está sendo feito e sendo construído para o Estado brasileiro. Obrigado aí pela oportunidade. Uma última pergunta, passou desapercebido, mas eu lembrei agora, e que atrapalha ou pode atrapalhar demais a sua boa intenção no seu trabalho, é essa lei da improbidade que me parece meio que vergonhosa e escabrosa. Isso deve atrapalhar o seu trabalho. O senhor, como um homem de leis, o senhor, como um homem respeitador das leis do Brasil e que tem a incumbência de tomar conta do nosso dinheiro, do dinheiro público, como é que recebe essa lei da improbidade, onde é subjetivo o dolo do sujeito roubar ou não o dinheiro público? Bem, Datena, nós temos aí 2 visões, eu procuro tratar isso sempre de forma imparcial para a gente não entrar em paixões. Quando você comete uma irregularidade, normalmente é exigido que a pessoa tenha dolo. Nós tínhamos o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa anteriormente, que ela previa uma sanção, e claro que não era por dolo, quando você descumprir os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você há de concordar comigo que quando você abre para alguém analisar se você faltou com algum princípio, você abre um nível de subjetividade muito grande. E você passa a utilizar a lei, muitas das vezes, ela tem um caráter, não é para prejudicar ninguém, mas muitas das vezes você pega uma pessoa honesta que passa a responder por uma interpretação ampla da lei. Então, nós temos casos de pessoas que estão respondendo processo sem ter descumprido uma lei, ela está dentro da ideia de que ela descumpriu um princípio, e isso, para essas pessoas, as fere muito, porque esses processos levam muito tempo, demoram 5 anos, e o nome dela está sob júdice, e todo mundo falando, você responde a processo de improbidade. Não tinha pensado nisso, hein? Então, sabe que eu não tinha pensado nisso? Porque tem um lado... Eu não tinha pensado nisso. O senhor me atentou para um detalhe. Serve para quem pode estar cometendo o crime, mas serve para quem está julgando também, né? Se o cara tiver a intenção de ferrar você por um crime que você não cometeu, aí a coisa é complicada. Aí retiraram o papel das advocacias, que eu sou contra também, tirar. Mas, por exemplo, nos estados e nos municípios menos estruturados, mais municípios, onde não tem uma advocacia estruturada, mudava o prefeito, ele botava o advogado dele, e esse advogado entrava com ação de improbidade contra todo mundo que era antecessor a ele. Então, assim, você tem dentro dessa briga 2 pontos. O que a gente tem que chegar num consenso?
uma coisa que não facilite a impunidade e uma coisa que também não permita perseguições nem a utilização muito subjetiva de uma norma, porque isso causa insegurança jurídica. Eu acho que esse, Datena, é a grande discussão. A gente pode melhorar a lei, só que quando chega no ponto que a gente tem poucas maneiras de mudar. Então, assim, nós estamos estudando bastante para ver como que a gente pode contribuir e estamos tentando fazer um trabalho aqui bastante equilibrado para que a gente não tenda para nenhum dos lados, ou seja, consiga chegar no meio termo que evite perseguições e que, de mesma maneira, não prejudique as pessoas e não crie uma falta de punição a quem realmente merece. O ônus da prova cabe a quem acusa. Isso é importante. Sabe que eu não tinha pensado desse lado? Foi legal essa última pergunta, viu? Serviu para me abrir um pouco mais os olhos. Porque o cara pode usar realmente a lei para queimar o sujeito na fogueira, mesmo sem o cara ter sido bruxo. É verdade, tem que ver os dois lados. A lei, ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas confundem linchamento moral com pensamento popular objetivo, não é? Tem cara que diz, olha, eu não vou linchar aquela pessoa judicialmente só porque o povo pensa isso. Não, eu acho que a lei mais justa é quando ela chega mais próximo do que o inconsciente coletivo pensa, não é? Porque o povo é justo, de uma maneira geral é justo. Não sendo um linchamento judicial e a justiça se aproximando daquilo que o povo acha que é justo, a gente se aproxima daquela máxima do Lincoln, do governo pelo povo, para o povo e pelo povo. Abraço grande ao senhor Lincoln, que foi um grande advogado antes de ser presidente dos Estados Unidos. Abraço grande ao senhor. Foi um prazer mesmo conversar com o senhor. Obrigado, viu? Obrigado, Datena. Muito bom conversar contigo também. Um abraço e bom programa.